isso aí, pessoal. Quinta-feira, 24 de agosto. Uma excelente tarde para todo mundo aqui. O mês de agosto está indo embora. Não tem exatamente mais uma semaninha para os leoninos falarem tchau, né? Chegarem, entrar o mês dos virginianos aí. Pessoal, é o seguinte, tem muita, mas muita coisa para a gente conversar hoje. Esses dias estão pegando fogo. A gente voltou com a edição da noite, né? Quem não tinha percebido, quem achou que não, a gente não tá. A gente tá do mesmo jeito que a gente estava antes, né? A gente estava falando só a edição da tarde, aí o volume de notícias foi muito grande, a gente teve que dividir em duas edições, fez a da noite, e aí o volume de notícias aumentou ainda por causa da véspera de eleições, a gente teve que aumentar uma edição, fazer manhã, tarde e noite. A gente está quase tendo que fazer amanhã de novo, porque o volume de notícias, o volume de coisas importantes que acontece que não dá para pular, tá muito grande. Então, por quem perdeu a edição da noite de ontem, tá aí, né? E vamos ver se a gente volta também com a edição da manhã. Agora, de acordo com o volume de notícias, né? Porque a gente está preparando também conteúdos novos e já esses outros conteúdos vão estar entrando no canal aí, né? Vamos bater um papo sobre as notícias que estão acontecendo aqui, porque o Brasil tá, quem me conhece sabe que eu já sabe o que eu vou falar, o Brasil tá muito louco, né? O bagulho tá doido mesmo. Olha, vamos lá, vamos junto aqui, porque notícia é o que não falta. Olha essa daqui. Eu vou ter que bancar o capitão óbvio aqui, mas a gente vai ter que falar sobre estratégia política também, porque é o que tá em jogo nesse momento. A economia brasileira desacelera e pressiona contas públicas, né? Veja os números. Então tá aqui, a arrecadação de impostos e contribuições federais registrou queda real de 4,2% em julho. Totalizou 201 bilhões, né? Quase 202, 201,8. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal. Trata-se da terceira queda mensal de arrecadação em 2023 consecutiva. Em março, o recuo foi de quase 0,5% em termos reais e em junho de 3,4%. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, é o recolhimento de impostos que está caindo. Isso é uma coisa muito simples. Quando a gente fala dessa maneira, parece que é uma coisa técnica, que são números, etc. Mas a verdade é que é o seguinte, esse quebra-quebra de empresas, fulano fechou hoje, amanhã fecha o Beltrano. Ontem ou anteontem fechou aquela loja Conceito da Riachuelo, no centro de São Paulo, uma tremenda de uma loja histórica ali. Os caras gastaram uma fortuna. Você vai vendo, ataque fechando, casa de construção se dando mal, Casas Bahia, e vai indo, vai indo, vai indo. É uma massa de desempregados que está indo para a rua. Por que cai o recolhimento de impostos? O imposto ele é recolhido quando alguém vai na loja e faz a compra. Aí sai a nota fiscal, está lá o imposto. Ou quando a pessoa, o trabalhador, o cara que está lá, o funcionário de alguma empresa, recebe o olerite dele, está lá o imposto debitado já no próprio olerite. Se cai o recolhimento de imposto é porque está caindo, porque está aumentando o desemprego e porque está caindo a atividade econômica, porque as lojas estão fechando. Você vê que teve um mês que caiu só 0,5 ponto percentual. Tudo bem, aceitável. O mês seguinte já foi para 3 pontos percentuais. Opa! De cada 100 lojas, 3 fecharam. Você falou, opa, peraí, né? A coisa tá feia. Alguma coisa tá errada aí. Estou falando um número grosseiro. Depois no mês seguinte, mais 4,2. Não existe como o pessoal da Globo chegar para o pessoal que está desempregado, que está ficando na rua, etc. Falar, não, tá tudo uma maravilha, o governo pagou para a gente falar que tá tudo bem. Sabe, companheiro, se você não falar o que eu quero, eu mando caçar a concessão, tá certo? Não dá. Não dá. Aí vai achando que porque a Globo tá falando que tá tudo bem, porque o time dos lacradores tá falando que tá tudo bem, você agora a população vai acreditar nisso. A Globo está mais desacreditada. A Globo está mais desacreditada que o Lula. Eu não sei quem está mais desacreditado, né? Teve até um fato interessante, eu vou ver se eu trago a notícia aqui depois, do Paulo Betti, que saiu da Globo, deu uma entrevista e falou assim, não, eu saí da Globo mesmo, porque ela já não tem mais a mesma audiência. Quer dizer, a Globo está começando a cair na real, que ela não é mais aquela coisa. E aí a gente vê, a economia está quebrando, os caras estão apoiando, né? Azar o deles. Que se dane, né? Escreveu, não leu, o couro comeu. Né? Ou não é?
Agora, isso daqui tá, é a polêmica do dia, né? De ontem para hoje, então, a saída do Pavinato, lá da Jovem Pan. Vamos bater um papo sobre isso aqui, né? Ó. Essa é uma situação muito delicada, tá? Diretores da Jovem Pan vão até Brasília tentar aproximação com o governo Lula. Diretores da Jovem Pan fizeram semana passada reuniões em Brasília com políticos e ministros ligados ao presidente Lula. A ideia é tentar sinalizar que o canal de notícias da TV paga atenuou sua linha editorial e estabelecer uma relação mais cortês com o atual governo federal. Ou seja, os caras arregaram, né? Foram lá jogar a toalha. As conversas são lideradas por Marcelo Carvalho, vice-presidente da Jovem Pan, e o irmão de Antônio Augusto Amaral do Filho, o Tutinha, né? Todo mundo conhece por Tutinha. Carvalho vai a Brasília com frequência desde março, mas apenas agora começa a mostrar resultados de uma série de demissões e reformulações que a empresa fez para tentar mudar a sua imagem, né? Então tá aí, né? Uma delas foram os cortes de comentaristas considerados extremistas, como Augusto Nunes, Zoe Martins e Rodrigo Constantino, entre outros nomes ligados ao bolsonarismo. Espera-se, com isso, também conseguir mais verbas de anúncio do governo. Desde o começo do ano, como mostrou a Folha, apenas 2,4 milhões e 400 mil foram investidos em publicidade federal na empresa. Então, quer dizer, vamos falar uma coisa. 2 milhões de reais, para quem trabalha com mídia, para quem trabalha com imprensa, não é nada. Não é nada, não é dinheiro do almoço, tá? Esses dias aqui você viu a CNN falando que não aguentava, que não está aguentando pagar o uso do nome. Só o uso da marca CNN custa 60 milhões para a empresa. O pessoal falou, não dá para pagar isso, né? Não está dando esse retorno. Em primeiro lugar, porque o Brasil já está cansado de lacrador. Em segundo lugar, porque o Brasil já está cansado de lacrador. Em terceiro lugar, porque o Brasil já está cansado de lacrador. Eles só vão entender isso quando perder tudo. Agora, mandaram Augusto Nunes embora. Aí chamar o pessoal de extremista é coisa de militante de redação, né? É coisa de idiota. Esse pessoal militante de redação, eles só vão acordar na hora que eles começarem a ir no comércio ali. Vou na padaria, cara, não atendo você. Eu vou na quitanda, não atendo você. Sei lá, vou na reunião ali da igreja. Aqui você não é bem-vindo, cara. Já que você quer tanto ficar com a militância, você vai chamar todo mundo na hora que você está na redação, você pega a sua caneta, tá? E você escreve lá, fulano de tal extremista, ok? Ou que você pega, então, e você digita no seu lado, fulano de tal extremista. Ou abre a câmera e fala, fulano de tal extremista. E vai defender a esquerda com unhas e dentes, e quem não concorda com você extremista, tem que sofrer as consequências na rua. Tem que... Não é violência não, tá? Não é violência porque não precisa disso, não. O que precisa é esse pessoal chegar nos lugares e ser excluído da sociedade. Mas não, aqui você não participa, cara. Você chama... Pra você todo mundo era extremista até agora há pouco. Pra você todo mundo era extremista até 10 minutos atrás. O que você tá fazendo aqui? Vai embora, vai viver sua vida lá na casa do... Ô Comunilson. Vai viver sua vida lá longe. Não vem aqui não, nem você, nem sua família, não é ninguém bem-vindo aqui. Tem teus filhos expulsos da escola. Falando, não, aqui, esse cara tá chamando todo mundo de extremista vindo aqui. Por quê? Porque no fundo é um bando de hipócrita. Tá? Olha ali o caso da Manuela Dávila. Chamando todo mundo, o capitalismo, Estados Unidos, imperialista e não sei o quê, foi morar nos Estados Unidos. Vê se ela foi morar no paraíso cubano. Não foi, né? Não foi. Então é o seguinte, olha, isso daqui é uma coisa. E também a Jovem Pan está numa situação muito delicada, porque não é uma empresa pequena, está ali, né? O governo federal está fazendo a mesma coisa que a Nicarágua fez, que o Ortega fez. Enforcando os caras, falando assim, ou você concorda comigo ou você fecha as portas. E essa é a importância que a esquerda dá para a imprensa. A esquerda fala assim, ou a imprensa é nossa, nós somos donos da imprensa, ou nós somos donos dos veículos de comunicação, ou então não existe. Ora, isso sim é totalitarismo.
Ele tem a totalidade. Isso é totalitarismo por excelência, definição da palavra. Os caras são totalitaristas. Dá para entender isso? O pessoal que vem falar, não, mas a esquerda é democrática. Não, vocês não são democráticos, vocês são totalitários. Vocês são absolutistas, vocês são totalitários. E vocês sabem disso. Tá? O pessoal da esquerda, sinto muito. Vocês estão, então, quer dizer que você está chamando o cara de extremista por ele ter uma opinião diferente da sua. Só que o seu ato é extremista, porque você está num extremo e você não aceita que existam outras pessoas pensando diferente. As outras pessoas, elas não podem existir na sua opinião. E você toma atitudes com relação a isso. Não, essas pessoas não podem nem existir, elas não podem falar. E o outro que é extremista. Não, o extremista é você, o esquerdista. Você é o extremista. Você é o extremista por definição, por excelência. Você pegar o dicionário, ver o que é extremismo. Ó, extremismo é um sujeito que está no extremo, ele não aceita a existência do outro lado. Ele é de um extremo, ele fala assim, eu não quero saber a existência do outro lado. É o que vocês estão fazendo. E a prova disso é que os veículos de comunicação que que têm uma opinião diferente, que não rezam a cartilha de vocês, estão sofrendo nas mãos do governo federal. O Brasil está se tornando um estado policial, qualquer um que não falar o que vocês querem vai preso. E vocês têm a cara de pau de falar em democracia. E o pessoal agora é com o povo, agora é com a população. Agora eu quero ver. Porque o grito dos inocentes já está chegando muito alto, já está ressonando, já está uma caixa de ressonância. É muita gente inocente sendo presa, é muita empresa que não deve nada fechando. Tem empresa que eu não ligo não, tá? Tem empresário, o pessoal que é de direita, vai fazer um jornal, vai fazer alguma coisa, abre uma empresa, começa o trabalho, dia após dia acorda cedo, trabalha, não sei o que, se mata, não aparece um desgraçado do empresário para investir em você, porque fica com medo. Tá com medo do Alexandre de Moraes, tá com medo dos ministrinhos do Supremo, tá com medo do Barrozinho, tá com medo do Gilmarzinho, tá com medo do Fachin, tá com medo da Carmen Lúcia, da Rosa Weber, tá com medo do Zanin, tá com medo de todo mundo. É um bando de frouxo. Tá com medo de todo mundo. Aí chega lá e fala assim, chega pro jornalista e fala, você me representa. Eu te represento? Não, eu não quero te representar, eu não estou buscando voto, eu não sou político. Eu estou falando uma coisa que para mim é verdade. Agora, uma coisa é certa, esse pessoal não investiu em ninguém, todo mundo fechou. Olha lá, o Terça Livre onde foi parar, olha o Conexão Política onde foi parar, olha o Renova Mídia onde foi parar. O Renova Mídia, eu conheci o jornalista que fundou ele, foi pro buraco, de tanta perseguição. O Tarcísio era dono do Renova Mídia, eu conheço ele. O cara acordava às 5h30 da manhã para escrever notícia. O cara era um dos primeiros jornais do Brasil a soltar notícia. E cresceu. E aí, o que é que aconteceu? Os caras da esquerda não perdoaram, porque trabalho honesto não se pode ter com a esquerda. O que a esquerda é o seguinte, ou nós damos dinheiro e você fala o que a gente quer, ou você cala a boca e você não existe. O cara sozinho lá no Nordeste, fazendo o jornal dele, explodiu no Brasil inteiro. Acabaram com a vida dele. Então é assim, vocês da esquerda, vocês são extremistas. Na hora que chegar nos lugares e a população não quiser mais vocês nos círculos sociais, aí vocês vão encontrar o que vocês merecem, tá? Chegou lá, pessoal, é o seguinte, fulano chegou na igreja, é jornalista, é de esquerda, manda embora. Chegou na padaria, não te atendo. Chegou no açougue, não te atendo. Quitanda, não te atendo. Qualquer lugar que o cara for, vai lá, aqui, cara, comigo você não tem conversa, não, sai fora. Você que tá chamando todo mundo extremista, sai daqui. Sai daqui. Esse pessoal merece isso. Eles merecem isso, porque as pessoas estão sendo excluídas da profissão. Olha a perseguição que a jornalista lá, Paula Schmidt, está passando. Ela é do Poder 360, eu acompanho ela há muito tempo. Olha a perseguição que ela está passando. Agora tem aí um monte de nego metido a jornalista escrevendo contra jornalista. Você vê, tem matéria no Intercept falando mal de mim, falando mal da menina lá de Brasília, falando mal de um monte de gente. Eu tô vendo, tá todo mundo vendo. Então assim, esse pessoal, só uma coisa vai resolver. Na hora que falar assim, na redação você tá com o seu grupo, você se sente poderoso, né? Aqui fora não é a sua redação. Aí eles vão acordar, tá? Isso precisa ser feito, eu sinto muito. Agora tá aqui, ó.
Vamos bater um papo sobre isso daqui. O caso do Pavinato, né, que tá, o bicho tá pegando mesmo, né? A gente precisa falar sobre isso. E lá vamos nós, né? Aí está. O caso Pavinato, o caso que fez Pavinato se revoltar contra desembargador. Desembargador, para quem não sabe, é um juiz da segunda instância. O nome dele é desembargador. Quando você tem um caso na justiça, está lá na primeira instância, você acusando, outra pessoa se defendendo, ou o contrário, e aí o juiz solta uma sentença e você não concorda com a sentença do juiz, você recorre na justiça, o caso fica embargado. Aí ele precisa que um outro juiz, mais alto do que o primeiro, que desembargue o seu caso. Por isso que esse nome desse juiz é desembargador. Então tá lá, nesta terça-feira, 22, as redes sociais ficaram movimentadas com a decisão do advogado e comentarista político Thiago Pavinato, que decidiu deixar a Jovem Pan após se negar a pedir desculpas a um desembargador que absolveu um idoso acusado de violentar uma adolescente. Ao falar de sua saída da emissora, ele disse que preferia perder o contrato a perder a decência. E fez muito bem, viu, Pavinato? Fez muito bem. Agora a esquerda quer que a gente peça desculpa para estuprador. Falta essa. Peça desculpa para quem defende estuprador. Eu sinto muito. Pergunta para a vítima do cara o que ela achou. Ou também vai condenar ela. Ao comentar o caso na Jovem Pan, Pavinato criticou o desembargador Ayrton Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, responsável pela decisão, chegou a chamá-lo de vagabundo e tarado. Vieira é apoiado nos bastidores pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ah, mexeu com o amiguinho do Xandão. Pois é, agora, além de soltar bandido e traficante, tem estuprador que é amigo dessa turma também. Aí, que legal. Aí, que legal. Tá pegando bem, hein? Na decisão que foi alvo da revolta de Pavinato, Vieira votou pela absolvição de um fazendeiro acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos, em um caso que foi registrado em fevereiro de 2011, na cidade paulista de Pindorama. O argumento utilizado pelo desembargador foi a de que era crível que o idoso, com 76 anos na época, pudesse ter se enganado sobre a vítima. Falou, não, eu não sabia que era uma menina, eu achei que era uma idosa, você entendeu? Deve ser isso. Ele falou, me enganei, né? Menina de 13 anos, achei que devia ter 95, né? Eu fui pegar ela ali, né? Como que ele não vai se enganar com a menina de 13 anos, né? É lógico, todo mundo vai, né? Se um desembargador, que é alguém tão lúcido, né? A ponto de ser amigo do Alexandre de Moraes e achar que é gente boa, agora a gente não tem muito mais o que esperar, né? De acordo com o Código Penal, qualquer ato sexual com menores de 14 anos é considerado crime de estupro de vulnerável. No caso em questão, o fazendeiro foi flagrado em uma caminhonete com a vítima de 13 anos e outra adolescente de 14. Eles teriam recebido, respectivamente, 50 e 20 reais em troca das relações sexuais. A menina de 13 anos disse que o homem sabia a idade dela, né? Então, quer dizer, pegou lá a pessoa que estava passando fome, né? Falou, ó, vou te dar 20 conto aqui para você comprar a comida. Né? Em troca, que serviço que você quer? É para limpar a casa? Não. É para dar banho no cachorro? Não. Quer que eu prepare uma comida lá na cozinha? Quase. É uma comida, mas não é bem essa que você está pensando. Né? Agora, o fato é o seguinte. O cara sabia a idade da menina. Né? O cara sabia a idade da menina. E, desculpa, cara, eu sinto muito. Em seu voto, porém, Vieira disse que não se podia perder de vista determinadas ocasiões, fossem encontradas menores de 14 anos que aparentassem ter mais idade, mormente em casos em que se dedicam à prostituição, usam substâncias entorpecentes e ingerem bebidas alcoólicas. Ah, sim, a pessoa quando fica bêbada muda de idade, você entendeu? É isso que ele está falando na decisão dele. Ô, desembargador, não é para ninguém ficar revoltado com ele não, tá? Ele fala assim, ó, eu tô aqui, eu mesmo aqui, eu tô com 76 anos, né? Aí antes de entrar no programa, eu tomo um pileque e pareço ter 42. Você entendeu? É o que o desembargador tá falando na decisão dele. Eu vou dar um apelido pro desembargador, é o Capitão Absurdo. Entendeu? Ele falou, ganhou o troféu joinha do bunker aqui, ó.
Né? Aí, beleza, cara. Que argumento maravilhoso, cara. Olha que argumento maravilhoso. Só podia ser amigo do Alexandre Magalhães. Continua falando essas besteiras tuas, que daqui a pouco você está no Supremo. Né? Vai alçando carreira. Quanto mais asneira você fala, melhor juiz você é. Né? Quer dizer, usou substâncias entorpecentes, se a mulher deu um dois do mal, né? Chupou as tetas da mãe fumaça ali, pronto. Aí ela mudou de idade. O cara falou, tem 13. Deu uma pipada, 18. Pronto, tá aí, né? Aí, beleza, já dá até... Olha, e se eu seguir esse conselho do cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no Detran, né? Com 13 anos, eu devia ter feito isso. Com 13 anos, eu ia lá no Detran, tomava um pileque e falava pro pessoal, tenho 18, vou tirar a carta. Ou melhor, vou dar uma dica para todo mundo que tá aí, seguindo a jurisprudência criada por esse imbecil desse desembargador, tá? Qual que é a jurisprudência? A jurisprudência é o seguinte, ele já tomou a decisão, portanto, daqui para frente é uma jurisprudência. Qualquer juiz pode se basear no que ele está dizendo aqui. Você faz o seguinte, você toma um pileque, vai até a Receita Federal e fala que você quer se aposentar. Por quê? Porque a bebida, você ingerir a bebida vai mudar a sua idade. E eles têm que acreditar lá. Você fala, não, é o seguinte, eu tô com 42, mas eu tomei uma dose ali, eu já devo estar nos 67. Vou tomar mais uma dose e vou para uns 82. Aí a aposentadoria vem, você entendeu? Então, a forma de você se aposentar no Brasil daqui para frente é manguaça. E eu tenho certeza que tem gente que vai gostar, sabe, companheiro? É isso, eu imagino, não consigo imaginar coisa pior desde a eleição de 2022, né? Esse tipo de decisão, a moral desse juiz, ela é tão crível, ela é tão crível quanto a eleição passada, quanto as urnas, né? Então tá aí. Falou urnas, a PF dá um cavalo de pau na porta da tua casa, assim. As urnas estão igual aquele filme de terror lá, que você fala na frente do espelho, o cara aparece atrás de você. Eu esqueci o nome, você não podia pronunciar o nome do cara. É um filme de terror, aí depois eu lembro. Agora vamos ver essa daqui, ó. Hoje o Brasil tá muito louco. Banco Central emite comunicado incidente com o Pix. Com o Pix permite... Nossa, que título horrível. Banco Central emite comunicado e incidente com o Pix permite vazamento de dados de usuários. Né? Tá aqui, ó. O Banco Central do Brasil comunicou na noite desta terça-feira a ocorrência de um incidente de segurança com dados vinculados a chaves Pix, sob a guarda e a responsabilidade da FII Serviços e Pagamentos S.A., em razão de falhas pontuais em sistemas daquela instituição de pagamento. Meu Deus do céu, o que aconteceu com as instituições dos birôs de crédito no Brasil, né? De acordo com o Banco Central, os mecanismos de segurança e monitoramento do Pix minimizaram maiores danos aos dados cadastrais expostos. O alcance do incidente chegou a 238 chaves Pix, o que representa menos de um centésimo furado de percentual. Quer dizer, não é nada. Perto de milhões e milhões de chaves Pix, 200 não é muito. E mais 630 milhões de chaves catalogadas no sistema de pagamento. Né? Dos 630 milhões, 230 não quer dizer nada. Né? Bom, o Banco Central relata ainda que não foram expostos dados sensíveis como senhas de movimentação financeiras ou saldos de contas ou outros dados sob sigilo bancário. As informações são obtidas de natureza cadastral e não permitem a movimentação de recursos nem acesso a contas ou outras instituições financeiras. Bom, o papo é o seguinte. Esse caso aqui não é um caso grave. Né? Por quê? Porque o sistema de segurança deixou vazar só as chaves do Pix. Em outras palavras, se a pessoa que por acaso teve acesso a 238 chaves Pix quiser fazer alguma coisa, o máximo que ela pode fazer é um Pix para a pessoa que... aqui, roubei sua chave, já faz R$20 de depósito para ele aqui, né? É o máximo que pode fazer. Né? Agora, existem casos graves que a gente vai trazer aqui. Eu estou preparando uma matéria sobre isso há muito tempo e a gente vai fazer um especial só sobre isso, porque esse pessoal tem muito o que explicar. E vai ter que explicar, porque aqui no bunker é uma batata assa, tá?
Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu trouxe esse caso aqui para a gente lembrar dele mais tarde. No caso, não hoje, a gente vai voltar a falar disso, né? Do Pavinato aqui eu já falei, né? E agora tem esta outra notícia aqui, porque é o seguinte: você pensa que é só no Brasil que está rolando essa maluquice toda? Olha aqui, ó. Não é só no Brasil, não é só aqui, muita coisa. Entenda as novas regras da União Europeia que podem mudar o curso da internet no mundo. As grandes empresas de tecnologia estão se preparando para começar a agir de acordo com as novas regras de tecnologia da União Europeia, que entrarão em vigor nos próximos meses. Ainda que a legislação se aplique apenas na Europa, conversa, porque os servidores estão na Europa e todos os outros servidores estão fora dela. Então o pessoal tem que fazer o que eles querem ou saírem do ar, acabou. Seus efeitos poderão ser notados globalmente. Poderão não, deverão. Isso porque, conforme observa o Wall Street Journal, os regulamentos da União Europeia servem como modelo para outros países e costumam fazer que as empresas de tecnologia implementem mudanças em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o projeto de lei 2630, o chamado PL da censura, se inspirou na Lei de Serviços Digitais da União Europeia, quer dizer, veio prontinho lá de fora, sendo citadas algumas vezes no texto do relator Orlando Silva. Em outras palavras, um braço da nova ordem mundial no Brasil, né? O que é exigido pelas novas leis? Em julho de 22, o Parlamento Europeu aprovou leis, sendo uma focada em práticas anticompetitivas e outra referente ao conteúdo ilegal na União Europeia. Quer dizer, é o abstrato do abstrato. É a mesma coisa que falar assim, estou a favor da saúde contra as doenças. Bom, eu também. Estou a favor que as pessoas tenham bom cheiro e não causem acidentes de trânsito. Mais abstrato que isso é impossível. A lei dos mercados digitais visa impedir que as campanhas forcem o usuário a usar ou consumir produtos de suas plataformas. Pois é, a mesma coisa que a União Europeia está fazendo. Segue as minhas regras, aí eu vou estar fora do mercado. E a minha lei é que você não faça isso com ninguém. Tá bom? A lei também impõe restrições sobre o uso de dados pessoais de usuários, exigindo que as plataformas solicitem consentimento sobre o seu uso para rastreamento de atividades com fim de publicidade. Olha, vamos botar lá, sabe aquele negócio que entra em todo site lá, você aceita os cookies, né? É a mesma coisa. Bom, o fato é o seguinte, vem vindo mais alguma chatice, vai gerar novos avisos no seu navegador, mas os caras estão usando isso daí, na verdade, para meter o 2630 no Brasil, tá? O PL 2630, PL da censura, vai ter nego preso, vai ter nego chorando, vai ter perseguição, e é isso aí, e acabou. Agora, por quê? Porque esse tipo de notícia aqui, ó, eles não querem que vá pro ar. Olha lá, olho no lance, aí, ó, esse tipo de notícia não pode ir pro ar. O Brasil briga para botar a maior ditadura do mundo nos BRICS. Tá aí, ó. A cara dele aí. Com o patrocínio de Rússia e África do Sul, o Irã entrou na lista de candidatos fortes para serem admitidos no BRICS, né, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS é o seguinte, eles querem a receita para afundar os países, né? Então eles vão chamando. Ah, vamos afundar mais um ou dois países aí, então vamos ver isso, legal. Então já chama mais um pessoal e bota. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir o dólar, que é uma moeda estável, e vai botar o Yang, que é uma moeda baseada em fundos imobiliários furados. Né? Então aí vai dar certo, deixa comigo. O presidente Lula e outros líderes, né, Xi Jinping, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Narendra Modi, da Índia, estão reunidos em Joanesburgo, né, para negociações sobre como se dará a expansão da entidade. Até terça-feira, 22, a lista de candidatos fortes era composta por Argentina, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito e Indonésia. Segundo interlocutores, a Indonésia manifestou aos sócios atuais do BRICS que gostaria de discutir o seu ingresso num outro momento. Dessa forma, além da inclusão do Irã, os países estão debatendo a entrada de mais um país africano para seguir um critério de equilíbrio geográfico. Nunca ouvi falar uma coisa dessas, né? Equilíbrio geográfico. Então quer dizer que se eu estou em São Paulo, tenho um comércio no centro da cidade,
Se eu vender um sapato para alguém da Zona Oeste, eu tenho que vender um para alguém da Zona Leste também, porque é equilíbrio geográfico. Nunca vi uma besteira desse tamanho. A turma da esquerda, eles fazem tem essas coisas mesmo, viu? Equilíbrio geográfico. Você vendeu pro cara da Zona Norte, o cara mora lá no Tucuruvi, né? Então tem que vender pão do Interlagos também, porque senão você é racista. Na manhã dessa quarta-feira, o assessor internacional da presidência, embaixador Celso Amorim, disse que primeiro serão definidos novos membros, depois os critérios. Isso, primeiro você chama os caras, depois você fala quais são as regras, entendeu? Bota ele no time aí. Que jogo que é esse? Não, depois eu te falo. Entra no time que você vai jogar, né? Aí, esse negócio de critérios, sabe? Você escolhe os países, depois aí você define os critérios. Primeiro você chama os caras, depois você fala qual que é o jogo, quais são as regras, entendeu? Se vire. Pega o gordinho ali que ele vai jogar futebol com uma beleza. Desculpa. Os países estão colocados ali. Não vou dizer que é um critério absoluto, mas é natural que você procure algum equilíbrio geográfico. Países que... Olha aqui, ó. Ele falou isso. Países que representem uma certa diversidade. Diversidade geográfica. Tem um do norte, um do sul, um do leste, tem um do sudoeste também aqui. Países que representem uma certa diversidade. Mas o Brasil não tem problema com nenhum dos nomes que estão colocados. Claro que não. Claro que não. O Irã adora brasileiros. Vai lá no Irã que você vai ver que o Irã ama os brasileiros de paixão. Inclusive, se você chegar lá e falar que é cristão, sabe como se chama? Sabe como que o Irã chama cristão? Sabe como que o Irã... Sabe como que cristão é chamado no Irã? Você sabe? Faz ideia de como que cristão é chamado no Irã? Eles falam, sobe aqui em cima, no nono andar. Aí empurra o cara de lá. É cristão? Sobe aqui. Não, estou fazendo piada, mas é sério. Uma das piores ditaduras do mundo está entrando lá. E é diversidade, viu, Celso Amorim? É diversidade. Então, quer dizer que na cabeça do Celso Amorim, diversidade é quando você coloca uma ditadura do lado de uma democracia. Aí é diversidade. E é diversidade mesmo, não posso divergir disso. É absurdo? Claro que é absurdo. Né? Você colocar um país criminoso do lado de um país livre, né? Um país que tortura cidadãos, não, mas a gente tem um que não tortura, tem que ter um que tortura também, porque é diversificado. Né? Tem um cara aqui, não, né? Você equilibra. Eu já trouxe um cara que trata bem os cidadãos, que tem uma renda per capita legal, que tem liberdade de imprensa, que tem uma taxa de natalidade boa, que os índices que trata bem o meio ambiente, que a economia está bacana. Legal, agora o que a gente faz? Agora a gente chama também um país que é conhecido por ter campos de concentração, você entendeu? Por ter coisas por ferrar com a vida dos cidadãos. O cara casou, né? O cara casou a primeira noite de núpcias da noiva, é com o filho do dono, né? Porque lá o país o país lá não tem presidente, tem dono. Depois, então, tá aí, esse tipo de coisa. Daí aí fica bem diversificado, né? Olha, eu não sei mais o que esperar, assim, entendeu? Eu não sei mais. Eu imagino isso daqui. Né? Então, eu acho que o Lula também pensou em diversidade, porque colocou alguns ministros que a esposa respeita e colocou alguns outros que são cornos, né? Entendeu? Daí aí ficou bem, né? Aí ficou bem... Olha, o cara, eu acho que é o seguinte, no Brasil é o seguinte, o sujeito toma muito chifre, quando vê, tá virou ministro. Mas vamos lá, vamos seguir, porque esse tipo de coisa, desculpa, né? Eu penso o que eu quiser. O cara, acho que ele usou o critério do desembargador lá. Ele tomou um pileque e foi dar entrevista, você entendeu? Ele falou, agora sim, ó, pipou, no woman no cry, como é que é? Reggae Night, ministro do Lula, Reggae Night. Beleza, e agora? Agora dá uma entrevista, cara, tudo pela diversidade, sacou? Aí a gente chama os caras pro jogo e depois a gente fala qual jogo que é, quais são as regras. Reggae Night, né? Dá o pileque aí pra nós. É assim, né? É assim que é. Eu, Ricardo, não vejo outra explicação para esse tipo de coisa acontecendo. Mas tudo bem. Aí tá lá, né? Essa daqui não sei se a gente falou ontem, mas a gente
Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente falou ou não ontem dessa daqui. Não. Agora, o pessoal do judiciário está percebendo, né, o impacto que está causando as maluquices, né, desse governo. E isso daqui não dá, isso daqui é inadiável, né? Indicados por Alexandre de Moraes e pelo PT para ocupar cargos no STJ foram rejeitados. Toffoli emplacou um nome. Quer dizer, o STJ já está olhando e falando, é o seguinte, se o STF pode ter o reinado deles, aqui a gente pode ter o nosso, né? O STF, eu acho que para ficar mais honesto, né, não que eles não sejam honestos, o STF, para ficar mais legal, assim, para ficar mais claro, para as pessoas entenderem, vocês podem tirar aquela placa que está na porta, assim, no gramado, lá de Brasília, na Praça dos Três Poderes, lá tem a placona, assim, né, Supremo Tribunal Federal. Fala pro rapaz trocar o letreiro, tira o Supremo Tribunal Federal, coloca Instituto Lula, entendeu? Aí as pessoas vão entender. Mudou de lugar, ali já o advogado do Lula já está lá dentro, o ex-advogado do Lula está lá dentro, o cara que era advogado que o Lula gostava está lá dentro. Acabou, cara, é a advocacia do Lula. Aliás, a Advocacia Geral da União também podia mudar o nome para Advocacia Geral do PT, entendeu? Aí fica, pronto, você já confundiu o Estado com o governo, agora não precisa de mais nada, agora viu que zumba, né? E aí o STJ está falando assim, se o STF fez o reinado deles, a gente vai querer o nosso também. Né? Já pode começar a cantar aquela música do Game of Thrones, né? No Brasil, quando for começar o noticiário político, essa era a música ideal. Aí você já pegava, é um carmã do outro, o cara, né, o cara do Ministério das Relações Exteriores levando chifre, por aí vai, né? Tô brincando, o namorado do cara é fiel, ele não faria isso, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Zoeiras à parte, brincadeiras à parte, né? Aqui, o Superior Tribunal de Justiça escolheu nesta quarta-feira, 23, 4 nomes de desembargadores dos tribunais de justiça dos estados que serão enviados ao presidente Lula para que, da relação, sejam selecionados os indicados ministros para a corte. Né? Fizeram a famosa lista tríplice lá e mandaram para o cara. A votação movimentou bastidores do judiciário e da política nas últimas semanas. O resultado representou a vitória do ministro Dias Toffoli, do Supremo, e uma derrota do Alexandre de Moraes e de uma ala do PT encabeçada pelo senador Jacques Wagner. O senador Jacques Wagner, né, que ele é conhecido por nunca estar ligando para nada. Né? Quem conhece o Jacques Wagner, ele tem aquela cara assim de quem morreu, mas não foi enterrado, ele fica assim, tá, eu tô, onde que eu tô? O Jacques Wagner é o seguinte, na fila de nascer feio, ele entrou umas 5 vezes pedindo lá, senhor, eu quero nascer feio, por favor, me, né, conceda essa graça. Ele foi atendido 5 vezes e ainda ganhou uma de bônus, entendeu? O bicho é feio mesmo, né? Aquilo ali é coisa feia. Foram selecionados embargadores Carlos von Adamenck, nossa, parece coisa de gibi, né? Von Adamenck, vilão terrível, de São Paulo, José Afrânio Vilela, outro com nome engraçado, né? Afrânio. Parece que você tirou o cara da tabela periódica, né? Tem o Urânio e o Afrânio, tá um do lado do outro. De Minas Gerais, não, Elton Leme, esse aqui, Elton Leme, parece que saiu de uma história do Tintim, né? Sabe, tem tinha o Tintim, né? Ele ficava com aquele capitão lá, e tinha o Elton Leme do lado dele. Teodoro Silva, do Ceará, né? Teodoro. Esse aqui parece que saiu da história do Brasil, do tempo do Brasil Império, né? Do Teodoro Silva. A DEMAC, que tem Toffoli como principal apoiador, foi o mais bem votado. Ayrton Vieira, candidato do TJ, apoiado por Moraes, ficou fora da lista. O STJ está falando pro Moraes assim, Moraes, sossega a bola aí que teu reinadinho tá acabando, tá? Se bem que a gente falou aqui no bunker, agora o resto é o seguinte, o pessoal rejeitou o PT e rejeitou rejeitou a turma do PT e rejeitou a turma do Moraes e deu um abraço na turma do Toffoli. O Toffoli, todo mundo sabe que ele é um cara que joga por si só. O Toffoli é toffolista, entendeu?
O Toffoli é o seguinte, cara, eu quero acabar minha carreira, quero, se possível, não aparecer em lugar nenhum, né? E as últimas aparições do Toffoli foram desastres continentais. Ele apareceu em março de 2019, lá no o Toffoli conseguiu o primeiro manifesto de rua contra o Supremo, né? O Toffoli ele foi o cara que, em março de 2019, chegou um advogado do Eduardo Paes, sendo julgado lá na Lava Jato, Eduardo Paes. O advogado dele foi fazer a sustentação oral e falou assim: olha, Toffoli, cara, sabe, o antagonista publicou, cara, aqui uma matéria falando que o Supremo vai transferir as investigações para os TREs, para os tribunais regionais eleitorais, e que ninguém mais vai para cadeia. E falou que isso é coisa de bandido. O que é? Né? O que é? O que de verdade é. Né? Você pegar os caras que têm crimes transnacionais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, caramba, me fala que é crime eleitoral, né? Que o cara cometeu um erro durante a eleição, isso é óbvio que é coisa de bandido. Não precisa explicar que a bola é redonda ou que o quadrado tem 4 lados, né? Aí o Toffoli ficou puto e no dia seguinte apareceu. Ah, é mesmo? Ele falou isso? É um procurador da Lava Jato? Ah, é mesmo? Está aberto o inquérito das fake news. E para mostrar que eu respeito o sistema, para mostrar que eu respeito o Código Processual Penal, eu vou fazer uma burrice. Vou botar o Moraes aqui direto, sem sorteio. Tá ali, tá feito. Portaria 69, Moraes neles. Pronto, escolheu a dedo o Moraes ali, meteu no inquérito das fake news. E daí pra frente, isso sem contar o que o cara mandou censurar depois, na mesma linha ainda, tá? Mandou censurar a revista do antagonista lá, Cruzoé, mandou tirar do ar a matéria Amigo do meu pai, né? Que pra quem lembra das delações da Lava Jato, o Marcelo Odebrecht, ele dizia que o Lula era amigo do pai dele, né? Então era o amigo do meu pai. E aí, na delação do Toffoli, o Marcelo Odebrecht falou que tinha uma conta, né? Que era o amigo de meu pai. Era o nome da conta de propinas, né? O nome da conta no banco era amigo do meu pai. Aí a matéria a matéria do antagonista era o amigo do amigo de meu pai. Ou seja, o amigo do Lula. Entendeu? Aí pronto, o Toffoli mandou tirar do ar a matéria. Porque ele apareceu na delação. E segundo o que o pessoal estava revelando, ele seria um dos próximos presos da Lava Jato. Né? Ministro do Supremo ia ser preso pela Lava Jato. Aí pronto, não. Eles são todos santos. O Moraes está fazendo... O Moraes, ele entra no Supremo e começa no rebolation, chão, rebolation, no rebolation, chão, rebolation. E ele vai lá no rebolation. Ele inventa as maiores maluquices para justificar as decisões absurdas dele. O Moraes ele não serve para ser juiz de jogo de futebol de botão, entendeu? Ele não serve para ser juiz de concurso de beleza em casa de boneca. Você coloca a Barbie, assim, aquela outra boneca do lado, vai, quem que é mais bonito? O Moraes que vai decidir. Fala, não, tá inválida a decisão dele que tá roubando. É assim que o pessoal pensa. O Moraes acho que não serve nem para decidir laranja na feira. O pessoal chega lá na feira assim, Moraes, decide aqui qual laranja que tá boa. Ele apalpa, fala, essa tá boa, então compra outra. Ninguém tá respeitando mais. Nem a caixa de ovos da qual ele saiu tá respeitando ele. Né? Tá ali uma coisa. Eu quando vejo o Moraes assim, eu só penso numa caixa de ovos. Assim, a cabeça dele. Olha, é isso aí. Pessoal, é o seguinte. Infelizmente o nosso tempo vai se indo. E você que está do outro lado, obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu leio todos os comentários, eu leio todas as mensagens aqui no chat também, tanto no chat quanto nos comentários. Obrigado. Comenta aqui, por favor, qual o seu município, para eu saber aonde que a gente está chegando, né? Onde que o bunker está chegando. Eu leio e respondo, como é curto, e respondo absolutamente todos os comentários, tá? E eu vou também aqui dar uma lida no chat aqui, viu, pessoal? Obrigado, pessoal que faz super chat aqui, o pessoal que virou membro. É muito importante você virar membro do canal. E eu vou pedir hoje aqui para você o seu like, por favor, né? Porque agora a gente está com 2 edições, e a gente precisa voltar a crescer, e para a gente voltar a crescer é necessário que você dê o like para que novas pessoas encontrem o vídeo, tá bom? Quer estar sempre junto com a gente aqui? Quer estar sempre junto com a gente? Entra no canal do Telegram, @JornalBunker. Se tirarem a gente de qualquer plataforma,
Lá no Telegram você vai ser informado de antemão e as notícias também, o site está voltando aí, tá? Quer ajudar o nosso trabalho? Faz um Pix pra gente, 11 99218 5469, tá? É o Pix aqui do Bunker, tá certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, um beijo enorme no seu coração, obrigado por você estar sempre junto comigo, tá sempre junto aqui no Bunker, logo logo a gente tem grandes novidades para vocês, a gente está trabalhando muito, arduamente nesse sentido, né? E quem quiser também acompanhar a edição da noite, vai ter mais notícias que a gente não deu aqui na edição da noite, porque tem muita coisa de fato acontecendo e é necessário. E é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Deus, em primeiro lugar. Aqui no Bunker, nada se faz sem Deus. Nada. Aqui sem Deus, ele não quer nem começar a conversa, tá? E é isso. Obrigado para você também. E a gente volta logo mais à noite com uma edição da noite do Bunker aqui. Beijão no seu coração. Fomos!